Boa tarde. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, acaba de ser exonerado do cargo. Alvim publicou na página oficial da secretaria um vídeo em que há uma referência a um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Logo depois da publicação, os presidentes do Senado e da Câmara já pediam o afastamento imediato de Alvim. E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, repudiou a fala. Para Toffoli, o vídeo é uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. Na nota em que comunica o afastamento, o presidente Jair Bolsonaro classificou o pronunciamento de Alvim como infeliz e reiterou o repúdio às ideologias totalitárias e genocidas. E ainda, a cervejaria Baker entrega para a Justiça um vídeo com suposto indício de sabotagem à linha de produção. 14 pessoas estão internadas em estado grave. O líder supremo do Irã pede união ao povo iraniano e ataca os Estados Unidos. E os protestos contra as mudanças climáticas antes do início do Fórum Econômico de Davos. O Jornal Hoje está começando. Foi demitido agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, o secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim. A permanência dele no cargo foi imediatamente questionada depois que foi publicado um vídeo dele com referências nazistas. A gente vai direto a Brasília, então, conversar com a repórter Délis Ortiz, que está no Palácio do Planalto. Délis, boa tarde. Em nota, o presidente disse que era algo muito injustificável e eu queria saber o que mais ele disse. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A confirmação da exoneração saiu agora há pouco. Assim, quase que ao mesmo tempo também, saiu uma nota do presidente, que você já se referiu a ela, dizendo: comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum. Quem assina a nota é o presidente Jair Bolsonaro, que é raro, porque normalmente notas dessa natureza são assinadas, são publicadas pela Secretaria de Comunicação aqui da Presidência da República. Ou seja, o próprio presidente assina essa declaração. Bom, essa demissão de Alvim veio logo depois de fortes reações do Judiciário, do Legislativo e da sociedade contra o vídeo que foi divulgado ontem pelo secretário de Cultura, Roberto Alvim, com frases semelhantes à de um ministro nazista. Mais informações sobre a demissão do secretário de Cultura e toda essa polêmica no fim do jornal, durante o jornal ainda, né, Maju? É isso mesmo, Délis. Obrigada pelas primeiras informações com a nota do presidente Jair Bolsonaro sobre a exoneração de Roberto Alvim. E agora a gente vai falar sobre autoridades da área de saúde de Minas Gerais disseram hoje que é crítico o estado de saúde das 14 pessoas que estão internadas com suspeita de contaminação pelaquela substância tóxica encontrada em cervejas da fabricante Baker. Outras 4 pessoas morreram. A empresa entregou à justiça um vídeo com um suposto indício de sabotagem. Autoridades de saúde de Minas Gerais falaram sobre as vítimas da intoxicação numa entrevista coletiva hoje de manhã. A possibilidade de óbito, a equipe de saúde dos municípios e do estado está acompanhando a evolução clínica de todos eles. 4 pessoas já morreram depois de apresentar quadro de insuficiência renal grave e comprometimento neurológico. As autoridades de saúde mudaram o protocolo para a identificação dos casos. Já não é mais a síndrome nefroneural, e sim um protocolo para a conduta, de como conduzir, como manejar esses pacientes com intoxicação, com suspeita de intoxicação por dietileno-glicol. Existe um antídoto para o dietileno-glicol. A orientação agora é que todas as pessoas que moram ou estiveram em Belo Horizonte e beberam cervejas da marca Baker desde outubro do ano passado e em seguida tiveram algum sintoma gastrointestinal devem procurar o sistema de saúde. Esse paciente, ele pode fazer, e muitas vezes deve fazer uma avaliação médica para fazer uma avaliação da função renal. E se essa função renal estiver alterada,
ele vai entrar como um quadro suspeito. O Ministério da Agricultura identificou 21 lotes de cerveja contaminados pelas substâncias tóxicas monoetileno glicol e dietileno glicol de 8 marcas produzidas pela Baker. Além da Belo Horizontina e da Capixaba, que já tinham sido identificadas, também há contaminação nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Baker Pilsen, Brown e Baker D2. A cervejaria continua fechada pelo Ministério da Agricultura, mas a Baker apresentou um vídeo à Justiça com um suposto indício de sabotagem nos barris de monoetileno glicol, substância usada pela empresa no processo de resfriamento durante a produção da cerveja. E a empresa conseguiu na Justiça a permissão para envasar algumas bebidas que estão nos tanques não lacrados. Mesmo assim, a venda de qualquer produto da Baker segue proibida até o fim das investigações. A Polícia Civil e a Força Tarefa, que investigam o caso, querem saber como o monoetileno e o dietileno glicol foram parar na água usada na produção da cerveja. Ontem, a polícia fez busca e apreensão em uma distribuidora que fornece o monoetileno glicol para a Baker. Foram recolhidas amostras dos produtos e documentos. São produtos que envolvem toda a cadeia investigativa, da contaminação inclusive. Ex-funcionários da cervejaria também foram ouvidos. A gente entrou em contato com a Baker, mas a empresa ainda não se pronunciou hoje, né? Ontem, ela enviou uma nota em que diz que conta com uma equipe especializada para prestar assistência aos pacientes e aos familiares dos pacientes. A Baker afirmou ainda que está colaborando com as autoridades e verificando seus processos para contribuir com as investigações e ter respostas o quanto antes. Chegou hoje ao Rio de Janeiro parte do equipamento que vai ser usado lá no tratamento da água, né? Você tem acompanhado aqui no jornal hoje que a água que sai das torneiras por lá está com cheiro, com gostos ruins. E isso, já faz 2 semanas, mas esse equipamento que começou a chegar ainda só deve estar pronto e funcionando lá para a semana que vem. Enquanto isso, fabricantes de água mineral não dão conta da procura e os supermercados estão atrás de fornecedores em outros estados. Dezenas de caminhões amanheceram estacionados no pátio dessa fábrica fornecedora de água mineral, na região metropolitana do Rio. A espera é por galões para abastecer o comércio na capital. A gente está tentando atender a carteira de clientes que a gente já tem, tentando garantir o atendimento desses. Agora, clientes novos, infelizmente, a gente não está podendo abrir agora. Nas estradas, cruzamos com diversos caminhões carregados de água mineral. Não dá nem como descarregar no galpão. Do caminhão mesmo a gente já vai passando para os clientes. A procura por água mineral aumentou tanto que até mesmo os grandes supermercados têm ficado com o estoque zerado de garrafas. Nesse aqui, o produto desapareceu das prateleiras. A gente só encontra à venda água com gás. E algumas redes já começaram, inclusive, a cadastrar novos fornecedores de outros estados para evitar o desabastecimento. A Miriam bem que tentou hoje de manhã no supermercado, mas... Não tem, só tem água com gás. Criança não bebe água com gás, não tem condição. O gerente pegou as últimas que achou no estoque, 8 garrafinhas. Vou ter que dar uma procuradinha aqui do lado para ver se eu consigo, isso aqui não adianta. A procura pelas garrafas aumentou de 2 semanas para cá. As casas abastecidas pela estação de tratamento do Guandu passaram a receber água com gosto e cheiro de terra. Essa estação atende 9 milhões de moradores do Rio e da Baixada Fluminense. A qualidade dela não está boa, a gente não está arriscando em ingerir essa água. A causa do problema é a geosmina, uma substância produzida por algas em ambiente onde há material orgânico, como esgoto. A SEDAI, Companhia de Águas e Esgotos do Rio, disse que a geosmina não faz mal à saúde, mas encomendou o carvão ativado para combater a substância no processo de tratamento. A medida foi anunciada na sexta-feira passada. Hoje, uma semana depois, a primeira parte do equipamento que vai espalhar o carvão na água chegou à estação de tratamento. Veio de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A segunda parte chega amanhã e a última no domingo. O carvão ativado foi comprado do Paraná e saiu de Guarapuava no fim da manhã. A Polícia Civil investiga se houve algum tipo de sabotagem na estação do Rio Guandu. 3 funcionários da SEDAI foram hoje à Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados
para prestar depoimento. Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, determinou o afastamento imediato do diretor de saneamento e operação da SEDAI, que é o Marcos Chimelli. A decisão foi tomada numa reunião com a cúpula da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E o podcast O Assunto de hoje fala justamente desse problema na água que sai das torneiras do Rio de Janeiro. A Renata Lopretti conversa com o repórter Ari Peixoto, que acompanha esse caso desde o começo, e também com o biólogo Francisco Esteves, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora a gente mostra um sofrimento duplo para brasileiros com câncer e que precisam de radioterapia, né? Lidar com a doença, que já é difícil, e com a demora no atendimento. Eles estão sofrendo nas filas do SUS porque faltam as máquinas para fazer o tratamento. O Jornal Hoje mostra agora a situação no Maranhão e no Rio de Janeiro. São depoimentos dramáticos de quem está com a vida em risco, mas não pode confiar na saúde pública. A reportagem é de Alex Barbosa. O Miguel descobriu um câncer agressivo no nariz em abril do ano passado e até hoje espera pela radioterapia. Está agendado para 11 meses de espera. Ele fica tenso, medo, metástase, mas eu fico convencendo ele que tem que esperar mesmo. A radioterapia é uma parte essencial no tratamento da maioria dos casos de câncer, mas a fila no Maranhão para começar o tratamento tem 1.200 pessoas que chegam a esperar até um ano, apesar de uma lei federal determinar um prazo máximo de 60 dias. O Maranhão tem apenas 3 equipamentos de radioterapia, 2 na capital e 1 no interior. No único hospital de São Luís conveniado com o SUS para oferecer o serviço de radioterapia, há atualmente 2 equipamentos em uso. O mais velho, com 30 anos, e o mais moderno, com 15 anos. É esse aqui, ó. Ele é usado todos os dias, 18 horas, sem parar. E o resultado, muitas vezes, é esse. O equipamento não resiste e quebra. Aí tem que chamar manutenção, o que aumenta o tempo de espera dos pacientes. Este hospital particular está oferecendo até parcelamento no cartão de crédito para quem precisa de radioterapia e não pode esperar na fila do SUS. Este homem parcelou o tratamento de R$32 mil em 6 vezes no cartão. Constrangido porque ainda não sabe como vai pagar a dívida, ele evita mostrar o rosto. O paciente está vendendo o carro e pedindo dinheiro para parentes e amigos. Não posso esperar, eu tô com muita dor. Mas tem que esperar, que não tem vaga. O último levantamento do Ministério da Saúde de 2018 diz que há 295 equipamentos de radioterapia para atender ao SUS em todo o país. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma máquina para cada grupo de 300 mil habitantes. No caso do Brasil, isso representa 697, mais que o dobro. O estudo mostra a situação em cada estado. Tocantins com 1, Rondônia e Piauí com 2 são os que têm menos. Do outro lado da lista, Minas Gerais com 38 e São Paulo com 80 são os estados que têm mais máquinas de radioterapia. No estado do Rio de Janeiro, são 20 máquinas. Pacientes do Hospital Universitário Pedro Ernesto estão com tratamento interrompido pelo mesmo motivo. Há uma semana, nossa equipe encontrou o seu Marcos e o seu Jovino, um com câncer na garganta, outro na próstata. Os dois sem nenhuma esperança. No começo, ele tivesse me dito, você está com câncer, mas eu não tenho nada o que fazer, eu me preparo para morrer. Mas eles têm o equipamento, eles têm tudo, só que não funciona. Se não resolver, o que eu posso esperar é da morte mesmo, para morrer, porque não, dinheiro eu não tenho. Isso aí não tem respeito com ninguém, o negócio aí é... Se respeito for isso, eu não conheço o que é respeito. O que é respeito, né? Olha, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, do Rio de Janeiro, disse que o defeito do equipamento de radioterapia está sendo resolvido com a troca de uma peça e que o funcionamento deve se normalizar na próxima terça-feira. Agora, a informação do Maranhão, né? O hospital que a gente mostrou recebe ajuda de voluntários, também do governo federal e do governo estadual. A Secretaria de Saúde do Maranhão informou que colocou à disposição do hospital R$4 milhões para a compra de um equipamento de radioterapia, mas que o funcionamento ainda depende da autorização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Ministério disse que recebeu as informações necessárias, verificou as condições de instalação e segurança e liberou o equipamento para a operação imediata. Já o Ministério da Saúde disse que problemas como o que a gente viu no Maranhão, em que a espera chega a 1 ano, são localizados e que, no geral, o atendimento ocorre dentro do prazo previsto em lei, que é de 2 meses. O Ministério afirmou também que o número de equipamentos está aumentando com um plano de expansão.
este projeto, que se iniciou em 2014 com 80 equipamentos, né, com suas respectivas obras, seja de ampliação ou de criação, expandiu para 100 equipamentos. Então, certamente, dependendo das condições locais gerenciais dos hospitais, o projeto anda mais rápido ou menos rápido, mas ele não parou desde 2017. Nós já implantamos 21 novos serviços ou ampliamos 21 novos serviços e com a tendência que se acelere. Olha só, vamos falar de chuva, porque um temporal pegou de surpresa os moradores de Pirenópolis, lá em Goiás. Essa cidade é patrimônio histórico nacional e o repórter Fábio Castro tem as informações. Fábio, boa tarde. Tem gente que ficou machucada com essa chuvarada por aí? Boa tarde, Maju. Isso mesmo, viu? Essas pessoas, elas estavam na praça principal da cidade, numa festa religiosa, quando o temporal começou. Pirenópolis fica a cerca de 100 quilômetros de Goiânia. E o vento arrastou as tendas que estavam montadas, como vocês podem ver nessas imagens impressionantes, e acabou atingindo os fiéis e pessoas que passavam ali pelo local. 8 foram levadas para o hospital do município e uma das vítimas continua internada. Parte da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, que é patrimônio histórico nacional desde 1941 e que estava organizando essa festa, foi destelhada pela ventania. E assim como a igreja, várias casas também foram destelhadas. Mais de 50 árvores caíram, segundo o Corpo de Bombeiros. Essa chuva começou ontem no final do dia e durou cerca de 15 minutos, viu? O Corpo de Bombeiros continua na cidade, removendo essas árvores que caíram e também em alerta por conta aí do perigo de novos temporais, viu, Maju? Obrigada, Fábio. Só 15 minutos de chuva. Eu vou falar agora sobre chuva lá também em Belo Horizonte. Chuva forte que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte, né, durante a noite. Aí provocou 2 deslizamentos de terra hoje de manhã. Essa pedra aqui, enorme, se soltou do barranco, foi parar no meio da pista da estrada que liga Belo Horizonte a Nova Lima. A pedra atingiu um ônibus que passava na hora. 4 passageiros tiveram ferimentos leves. O motorista não se feriu, não. O trecho ainda está interditado porque, além de rebocar o ônibus, foi preciso tirar a pedra, né? Tem que tirar essa pedra, o que só deve acontecer até o fim do dia. Em outra rodovia que liga Belo Horizonte a Ibirité, parte de um barranco também cedeu, interditando parcialmente o trânsito. Nesse caso, felizmente, ninguém se feriu. A gente vai falar do tempo com a Eliana Marques, né, para saber se vem mais temporal hoje e onde, Eliana. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Bom, hoje a pior condição para chuva está no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E ontem eu falei desse risco, Maju. Falou também da chuva aqui em São Paulo, que chegou com tudo. Também foi uma chuva rápida, mas que causou muito problema, né? Exatamente. Hoje aqui em São Paulo a chuva já perde força. Ainda tem risco de alagamento, também de deslizamento de terra, segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O risco está moderado aqui no sul de Minas, na Zona da Mata, no norte da região Nordeste e mais alto nas áreas em laranja, que pegam o litoral de São Paulo, o Vale do Paraíba e também o Rio de Janeiro. Em Petrópolis, na região serrana, e em Duque de Caxias, os rios Quitandinha e Capivari transbordaram. E em São João de Meriti, o rio Pavuna subiu e atingiu o nível de alerta. E a capital com a previsão de mais chuva hoje é o Rio de Janeiro. Imagens ao vivo de lá com chuva agora, ó. E a temperatura cai 10 graus em relação a ontem. Máxima só de 28. Ontem fez 38 graus. Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém e São Luís também tem previsão de bastante chuva hoje. Teresina e Fortaleza também. Já Brasília, Goiânia e Rio Branco estão aqui porque não se descartam pancadas de chuva fortes também. E São Paulo está num dia frio, em pleno verão, com o céu encoberto e também a chuva. Olha, a máxima prevista é de 22 graus à noite, sensação chegando aos 12 graus em alguns bairros por causa do vento. 12 graus em pleno mês de janeiro, você tinha anunciado também esse frio. Quero saber, tem alguma outra capital que pode ter um dia frio? Tem sim, Curitiba, olha, também está com um dia cinzento. Vamos para lá, imagens ao vivo da região do Jardim Botânico, dia de garoa em Curitiba e máxima de 20 graus. No litoral gaúcho e catarinense, risco de ressaca. Esse aviso vale até
amanhã, sábado, e no litoral paulista e também fluminense, mar agitado aí até domingo, Maju. Você falou de frio, de chuva forte, eu quero saber de sol em tempo integral. Onde vai ter isso? Olha, 3 áreazinhas, uma tá lá em cima, lá em Roraima. A outra vai do Rio Grande do Sul, avança aqui pela região sul até Bauru, ali no interior de São Paulo. E também temos essa aqui, do norte do Espírito Santo, passando pelo norte de Minas, pegando também uma parte da região nordeste. E quem está ali no meio com sol é Salvador. Eu termino o Mapa Tempo de hoje com imagens ao vivo de Salvador. Tem sol, calor de até 33 graus hoje por lá. Amanhã tempo firme também na capital baiana. Domingo pode ter uma chuva, mas é rápida e passageira, Maju. Delícia, salve Salvador. Obrigada, Eliana. Bom fim de semana. Para você também, até segunda-feira. Até. E olha, hoje é sexta-feira, dia de manifestações contra as mudanças climáticas pelo mundo, né? A ativista Greta Thunberg protestou hoje na Suíça e eu vou conversar com a Bianca Rottier lá em Zurique, que essa participação da Greta já está avisando, é uma prévia do que vem pela frente no Fórum Econômico de Davos, né, Bianca? Boa tarde. Isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Greta Thunberg mandou um recado muito claro nesse sentido. A jovem ativista sueca se comprometeu a levar a mensagem dos manifestantes ao Fórum Econômico Mundial. De acordo com os organizadores, o protesto reuniu 15 mil pessoas. Segundo a polícia, foram 10 mil. Gente de toda a Suíça que se reuniu em Lausanne. Os jovens eram maioria, mas todas as gerações estavam presentes. Faixas e cartazes em diferentes idiomas enviaram mensagens como "Não há dois planetas como esse", "Eu tenho um sonho verde" e "Pare o capitalismo". Greta lembrou que os protestos Sextas-feiras pelo Futuro chegaram à semana de número 74. Disse que já é bastante, mas ao mesmo tempo apenas o começo. Na terça-feira, em Davos, a adolescente vai estar em 2 painéis sobre o clima e um jantar com jovens influenciadores. Vai ser a segunda participação de Greta no Fórum Econômico Mundial, mas desta vez ela chega aos Alpes suíços como um dos nomes mais aguardados. O fundador do evento promete promover discussões sobre o capitalismo, levando em conta o que ele chamou de efeito Greta Thunberg. Ou seja, Maju estimulando as empresas a entenderem que precisam se tornar mais sustentáveis. Pois é, Bianca, lembrando aqui o que você trouxe para a gente essa semana, né, que as mudanças climáticas são o maior risco global, foi o que disse um relatório aí prévio do Fórum de Davos, né? Obrigada, Bianca. Agora, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, fez o sermão hoje durante as orações dessa sexta-feira em Teherã e foi a primeira vez desde 2012 que o Ayatollah participa da celebração, que é uma das mais importantes do islamismo. Khamenei pediu a união ao povo iraniano e também não poupou críticas aos americanos. A gente vai para Nova York conversar com o Felipe Santana, que acompanha aí essa troca de farpas entre iranianos e americanos já há um bom tempo, né? Desde o começo do ano. Felipe, boa tarde. Oi, tudo bem, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essas aparições do líder supremo do Irã são muito raras. A última foi quando os protestos da Primavera Árabe chegaram ao Irã faz 8 anos, em 2012. Agora, o Ayatollah Ali Khamenei falou na Mesquita Central de Teherã e disse que os Estados Unidos mostraram sua natureza terrorista quando mataram o general iraniano Qassem Soleimani. O Ayatollah defendeu que o Irã teve apoio divino quando respondeu à morte do general atacando as bases militares no Iraque usadas pelos americanos. Segundo ele, o ataque foi um tapa na cara dos Estados Unidos, um golpe na imagem americana como um superpoder. Ele também chamou o presidente Donald Trump de palhaço que finge estar preocupado com os iranianos para depois enfiar uma faca envenenada em suas costas. Disse também que não se pode confiar nos países europeus, que essa semana acusaram formalmente o Irã de desrespeitar o acordo nuclear. O Departamento de Estado americano respondeu, dizendo que quanto mais o Irã ameaça o mundo, mais isolado fica, Maju. Agora, Felipe, seguinte, o presidente Trump disse que ninguém tinha ficado ferido, né, no ataque iraniano às bases lá no Iraque, mas hoje essa história deu uma mudada. Isso, o Comando Central Militar dos Estados Unidos
disse hoje que ninguém foi morto realmente nesses ataques, mas que 11 militares foram levados para o hospital com concussões. São lesões cerebrais que não são aparentes, causadas ou por uma pancada na cabeça ou uma agitação violenta do corpo, provavelmente quando os mísseis caíram. A gente vê isso muito em jogadores de futebol americano. Esses soldados foram levados para exames em bases americanas, no Kuwait e na Alemanha, e vão voltar ao serviço assim que forem liberados pelos médicos. Maju. É isso, Felipe. Obrigada e até mais. E ainda hoje, os preparativos para as comemorações do Ano Novo Lunar na China. E a seguir, a exoneração do secretário de Cultura, Roberto Alvim, e as reações ao vídeo em que Alvim faz uma referência a um discurso nazista. Até já. Está de volta e vai direto a Brasília para falar sobre a demissão do secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim. Délis Ortiz está aqui conosco de novo. O presidente Jair Bolsonaro, Délis, considerou insustentável, a permanência de Alvim diante da repercussão muito negativa do vídeo dele com essa referência nazista.